Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa envolver-nos as mentes e corações nesse instante em que vamos dar início ao estudo da doutrina. E hoje o tema para nossa reflexão é Caracteres da Perfeição, o Homem de Bem. São temas que estão contidos no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da perfeição moral, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tópico 3. Mas antes de chegarmos a refletir acerca das características do homem de bem e das características, desse estado de perfeição, vamos voltar a algumas questões do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar aos espíritos superiores como é que a alma, que não alcançou a perfeição durante uma vida corpórea, acaba de se depurar. Se nós, numa única existência, não conseguimos conquistar todo o conhecimento necessário e todo o desenvolvimento moral necessário, como é que nós fazemos para isso? E aí a resposta dos espíritos é sofrendo uma nova reencarnação. Então, o objetivo da reencarnação é que nós venhamos a corrigir, e aí os espíritos superiores usam a expressão expiar, a expiação, e o melhoramento progressivo da humanidade, o melhoramento progressivo do homem. Então, nós sofremos uma reencarnação porque uma única existência não seria possível conquistar toda esta característica de perfeição e que, portanto, nós vamos precisar de um número de reencarnações necessários para que nós possamos alcançar a condição de espíritos puros, porque somente aí, na condição de puros espíritos, é que não vamos mais necessitar da reencarnação. Aí nós reencarnaremos ou encarnaremos em orbes como missionários, com uma opção nossa para um trabalho de crescimento, como nós vimos grandes avatares, em especial o nosso querido Jesus, a encarnar na Terra sem necessidade. Nas obras de André Luiz, nós vemos espíritos de grande envergadura espiritual, que o nosso mentor cita, que reencarnam a cada 800 anos, caso queiram reencarnar. Então, as nossas encarnações na Terra, elas visam exatamente esses três processos, Sempre, no nosso estágio evolutivo, nós vamos estar expiando, provando, na situação de uma provação. Na situação de missão, não como espíritos missionários, como nós podemos observar o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que teve por missão receber, toda essa obra doutrinária que nos suporta e nos dá base para o entendimento de tudo aquilo que está escrito na codificação. Porque da mesma forma que lá no capítulo 6 do Evangelho, o que fala do Cristo Consolador, o Espírito da Verdade diz para a gente que ou aquilo que Jesus disse não havia sido compreendido ou havia sido esquecido, também no caso da doutrina espírita, dentro de um processo evolutivo, no século XIX, em 1857, quando foi a publicação do Livro dos Espíritos, muitas coisas nós ainda não compreendíamos. Então, por exemplo, o conceito de plano espiritual para nós hoje, imaginamos as colônias espirituais, o nosso lar e outras tantas descritas por André Luiz na sua obra, Kardec define plano espiritual na codificação por erraticidade. Então, nós percebemos que a missão de Francisco Cândido Xavier era poder explicitar tudo isso que as obras vieram trazer para nós. E tantos outros. Mas nós temos pequenas missões,
né? Podemos falar da missão de mãe, de pai, né? Então, essas pequenas missões que nós trazemos na erraticidade, não apenas como provas e como expiações, porque também sabemos que quando reencarnamos no núcleo familiar, nós temos ali espíritos que nos são afins e espíritos que nos são desafetos, né? Para que nós possamos juntos construir laços de afetividade, laços do amor, para que nós possamos caminhar na direção deste homem, né, perfeito, dessas características, dessas virtudes que são desenvolvidas através de uma análise diuturna das nossas atitudes. Não adianta, né, nós acharmos que não vai ser assim. Não, é um trabalho incessante nesse processo de autodescobrimento, de autoaperfeiçoamento, mas que esse processo de autoaperfeiçoamento ele se dá em contato com o outro, né? Porque Kardec nos diz o seguinte: a vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo isolamento, e o bem de si mesmo se anularia. Ou seja, se nós nos isolarmos, vivermos exclusivamente sozinhos, nós não vamos ser testados. Então, nós não vamos descobrir quando nossos vícios se acabaram, mas também não vamos desenvolver nenhuma virtude. Porque o nosso processo de crescimento, o nosso processo de aprimoramento moral, ele se dá em contato uns com os outros. Então, é preciso que nós venhamos a ter esse trabalho em conjunto uns com os outros para que nós possamos efetivamente evoluir espiritualmente. Porque nós vamos reconhecendo, né, as dificuldades do outro em nós, né? Então, voltando a falar desses 3 momentos, que seriam a expiação, a provação e a missão, sim, nós temos pequenas missões e que podemos chamá-las quando nós abraçamos aquela responsabilidade com todo o amor, né? Uma missão, por exemplo, que nos é dada até mesmo na vida profissional, quando nós nos dedicamos àquela vida profissional com amor, com empenho, buscando desenvolver ali algo de um pouco mais. Ou algo como Jesus nos convida. Se alguém te pede a túnica, ter também o manto, não, ao contrário. Se alguém te pede um manto, ter também a túnica, ou se alguém pede para andar 1000 passos, ter também 2000, quando você faz esse além, você está amando o outro. Então, isso aí já está na conta, né, de um trabalho mais específico. As provas nós escolhemos. Então, nós vamos nos aprimorando através daquilo que nós fomos escolhendo para nosso crescimento espiritual. No plano espiritual, nós estudamos, nós aperfeiçoamos, fazemos cursos, mas é aqui, na nossa reencarnação, que testamos aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. Agora, a expiação, os espíritos nos dizem que ela nos é imposta. Então, quando ela nos coloca na condição de que nós não podemos muito nos livrarmos daquela situação. Sempre há uma questão de escolha. O livre-arbítrio nos é facultado. Mas quando nós já usamos diversas encarnações tão mal o livre-arbítrio, que a lei nos impõe uma expiação, dificilmente essa se afasta de nós. Mas nenhuma delas, nem a expiação, nem a aprovação, nem a missão, vão ter caráter de fatalidade, né? Porque, na realidade, a única fatalidade que existe nas nossas existências é que nós nascemos e iremos desencarnar. E se vivermos bem, temos um prazo mais ou menos certo para desencarnar. Por que eu estou dizendo mais ou menos certo? Porque existem espíritos que, diante da sua dedicação, do seu esforço, podem até ganhar uma moratória, permanecer um pouco mais na vida física. Mas existem aqueles que, por imprevidência, por usar mal as suas condições físicas,
não cuidarem bem do seu corpo, podem ter esse tempo abreviado. Foi como André Luiz chegou na erraticidade, sendo considerado um suicida inconsciente. Ele não tinha o desejo, ele mesmo diz: eu não sou um suicida. Eu fiz tratamento, eu me cuidei, mas as atitudes mentais e morais dele fizeram com que ele desgastasse da sua organização fisiológica, desse tônus vital que ele teve para viver a sua existência. Então, nós podemos, abreviar essa existência por mais escolhas. Nós também podemos abreviar essa existência e não mais sermos considerados suicidas, mas sim por dedicação ao próximo. E aí sim entra na conta do sacrifício pessoal. E todo sacrifício, ele é considerado, o amor posto em ação. Por exemplo, o espírito de verdade também diz a Kardec que ele poderia ter tido mais um tempo de existência física. Mas dada a dedicação dele na codificação, o empenho dele no trabalho de esclarecimento das nossas almas, ele teve um abreviamento. Foi considerado suicida? Claro que não. Porque ele se esgotou fisicamente por servir uma causa. Neste caso, é diferente. Então, em cada situação que nós temos que entender e observar exatamente qual é o móvel da nossa ação. O que está nos fazendo agir naquela direção? Então, isso cabe a cada um fazer a autoanálise, que é, de uma certa forma, o que nós vamos estudar hoje com Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando o Kardec pergunta aos espíritos superiores, qual o meio prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal, ele responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos, buscar o reconhecimento de quem nós somos. Conhecer as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. Porque todos nós temos vícios e virtudes. Nós precisamos transformar os vícios na sua polaridade oposta, que é a virtude. Para isso é preciso que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, mas sem tanto julgamento, sem tanta condenação, mas olhar para nós mesmos com um olhar amoroso, a fim de que possamos crescer na direção do Pai. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito à hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. A lei divina, embora Kardec, no Livro dos Espíritos, tenha dividido para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, a lei divina em 10 leis, na realidade a lei divina nos impõe única e exclusivamente amarmos-nos uns aos outros. Mas não mais, amarmos-nos uns aos outros como a nós mesmos. Mas como Jesus já deixa no Evangelho de João, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, aí apresenta-se uma dificuldade ainda para todos nós. Número 1, porque nós ainda não nos amamos. Porque se nós nos amárssemos verdadeiramente, nós não cometeríamos mais os equívocos que ainda cometemos diante da lei divina. Porque nós sabemos que para sermos felizes temos que cumprir a lei divina. Para sermos felizes e chegarmos a esse estado de espíritos puros, precisamos amarmos uns aos outros. Precisamos colocar essa lei de amor em ação.
Mas muitas vezes nós nos recolhemos no nosso orgulho e no nosso egoísmo e não colocamos em prática a lei do amor. Por isso, nós ainda não compreendemos verdadeiramente a lei divina. Nós já conhecemos ela cognitivamente, mas ainda não conseguimos vivenciá-la em nosso campo íntimo, no nosso campo moral, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Ainda, achamos que podemos deixar para depois, mais tarde. Não temos mais tarde. Em especial se nós almejamos alcançar a felicidade. Joana de Ângeles tem uma frase que eu gosto muito dela e repito muitas vezes, todas as vezes que estou fazendo estudos. Até para que eu possa compreender e entendê-la para colocar em prática. Porque, como os mentores dizem, os primeiros beneficiados, quando nós fazemos estudo, somos nós que falamos. Porque nós estudamos, refletimos para depois transformar esse conhecimento adquirido em palavras para expor aos irmãos. Então, Joana de Ângeles diz: ser feliz o quanto antes, ou infeliz por largo período de tempo, é uma escolha de cada um de nós. Sim, livre-arbítrio é escolha. Então, nós fazemos as nossas escolhas. Então, as escolhas boas resultam em coisas boas. Escolhas ruins vão trazer coisas ruins. Escolhas boas nos trazem a felicidade. Escolhas ruins vão nos trazer a dor e o sofrimento que nós ainda temos na conta de infelicidade. Por isso ela nos diz, se nós caminharmos de forma mais rápida, nós abreviaremos esse tempo e o número de reencarnações que precisaremos ter nestes planetas, como nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E é nesse processo que nós estamos sendo convidados agora a fazer parte. Este processo de renovação íntima para que possamos permanecer neste planeta de regeneração que está em curso no plano terreno. Muitas vezes nós olhamos assim, gente, mas está tão confuso. Sim, era dito que isto aconteceria. Podemos ir no Evangelho e nós vamos ver lá no sermão profético de Jesus que esses momentos seriam difíceis. Mas nós pedimos para estar aqui, para que nós pudéssemos exercitar este processo de autoconhecimento. Que Santo Agostinho fala para nós no capítulo, nessa questão 919a. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, do conhecer a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Por que é tão difícil a gente conhecer a nós mesmos? Porque quando nós vamos olhar para nós mesmos, nós usamos de muita indulgência. Mas quando nós olhamos para os defeitos do outro, nós apontamos todos os dedos. A ponto de Jesus dizer, por que você consegue enxergar o cisco no olho do outro quando não consegue enxergar a trave que está nos seus olhos? Como é que é tão fácil reconhecer no outro as dificuldades do outro, quando ainda não conseguimos ver as nossas próprias dificuldades? E aí, nós temos um pequeno detalhe. Quando a dificuldade do outro verdadeiramente nos incomoda muito, é porque nós a temos. Aquela dificuldade que me incomoda, quando eu a reconheço no outro, ela faz parte das minhas próprias dificuldades. Então, é preciso que nós tenhamos a atenção, porque aí já seria um primeiro ponto para identificarmos em nós as dificuldades, reconhecendo em nós aquela dificuldade que nós conseguimos ver no outro.
Mas Santo Agostinho dá uma dica para a gente. Ele dá um roteiro nessa questão. Eu não vou ler todo, porque é uma resposta bastante longa. Mas ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência e passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, aquilo que nós normalmente fazemos quando chegamos no término do ano, né, que nós começamos a fazer a nossa lista de propostas, de objetivos para o ano seguinte, Santo Agostinho realizava isso todos os dias. Todos os dias, ele, ao deitar, ele refletia sobre o dia dele, se ele tinha feito todo o bem que ele podia, se ele tinha sido útil, se ele tinha sido, né, amoroso. E se ele não foi, ele no dia seguinte, ele tinha um firme propósito de voltar para pedir desculpas, a refazer o caminho. Então, esta é uma atenção que nós precisamos ter, pois precisamos estar atentos que cada vez em que cometermos um deslize, é preciso que nós possamos rapidamente refazer o caminho, para não ficarmos com pendências para o futuro, porque este futuro pode nos ser muito caro se nós não realizarmos essa transformação agora. E ele vai dizendo aqui no meio do texto, ele diz assim: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, o que ele nos recomenda? Quando eu tiver em dúvida se aquilo que eu quero fazer é bom ou não, eu penso, se outra pessoa estivesse fazendo isso, o que eu comentaria a respeito dela? O que eu falaria para ela? O que eu diria sobre ela? Se for crítica, não faça. Porque quando Jesus diz, lá na oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que não são nossos devedores, é porque, na realidade, essa é a medida exata que nós vamos julgar. Porque no plano espiritual não vai haver um juiz para nos julgar. É a nossa própria consciência. Então, que nós possamos ir adestrando, educando a nossa consciência, para que nós possamos, ao reconhecer no outro o erro, saber que aquele erro também pode estar em mim. E se, quando eu pensar em agir, essa ação, ela levar a algum constrangimento, se fosse feita pelo outro, que eu não faça, que eu pare por aí. E aí ele termina o texto dizendo assim: por isso foi, primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. E agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo ditamos o Livro dos Espíritos. Então, o que Santo Agostinho vem dizer para a gente? Que no início da doutrina espírita havia uns fenômenos para chamar a nossa atenção daquelas atitudes, daquele conteúdo que estava sendo trazido. Mas agora, ele espera que nós possamos espalhar o conteúdo do Livro dos Espíritos. Com esse é o objetivo do Livro dos Espíritos, que nós possamos, de posse desse conhecimento, nos aprimorarmos e levar essa prática aos amigos, aonde quer que estejamos. Aonde quer que nós possamos estar, que a doutrina chegue junto conosco. Possamos exemplificar os ensinamentos. Porque esse é o objetivo. Porque esse é o objetivo, por exemplo, descrito aqui
no homem de bem. O homem de bem, Kardec começa essa mensagem dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, é preciso que nós desenvolvemos esse olhar justo e amoroso, para que possamos praticar esta lei conosco e para com o próximo. E ele vai falar aqui de várias outras virtudes, uma das quais ele chama bastante atenção é a fé. E a definição de fé que Emmanuel nos traz no livro Consolador é sair do eu creio para o eu sei. Então, o homem de bem, ele sabe, né? Quando ele diz que ele tem fé no futuro e por esta razão coloca nos bens espirituais acima dos bens temporais. Então, ele confia na divindade, ele confia no amanhã, ele segue caminhando junto naquele caminho, porque ele sabe que esta existência ela é limitada a 70, 80, 90 anos, ou até um pouco mais, porque hoje em dia a ciência médica nos possibilita viver mais tempo. Mas não adianta viver mais tempo se nós não aplicarmos este conhecimento. Não adianta viver mais tempo se nós vivemos apegados às coisas materiais, apegados à vida física. Nós precisamos viver a vida física pensando no amanhã, pensando na vida espiritual, na vida que é eterna. Esse é o objetivo. Ele diz que aqui, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, aquilo que falávamos, que esta existência é para provarmos e expiarmos as nossas dificuldades, aquilo que no passado não fizemos da melhor forma. Então, ele sabe e compreende isso e não murmura mais. Quando dói, pede ajuda e diz: Senhor, dá-me força, coragem, esperança, fortalece-me o ânimo para vencer esta adversidade. Pois nós somos os artífices da nossa felicidade e da nossa infelicidade. Nós precisamos efetivamente fazer este processo de autodescobrimento e de autoconhecimento, para que nós nos tornemos cada vez mais conscientes daquilo que nós somos, daquilo que nós viemos buscar, daquilo que nós viemos fazer nessa existência terrena. Tanto é que Kardec diz no tópico 4, que ele diz o seguinte, ele vai falar dos bons espíritos, diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois um é o mesmo que o outro. Então, tudo aquilo, todas as virtudes, paciência, indulgência, tolerância, amor, fé, esperança, que estão descritas nessas características do homem de bem, quando nós entendemos a doutrina espírita e começamos a colocar em prática essas virtudes, nós efetivamente nos tornamos, verdadeiros cristãos. Mas nós não precisamos saber tudo de cor. Nós precisamos colocar em prática. Porque Kardec termina dizendo, que não reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega por domar suas inclinações mais. Mas como é que a gente consegue isso? Como efetivamente a gente consegue esse trabalho? Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela vai nos dar um modelo para seguirmos. Ela vai dizer que somente consegue, essa lucidez aquele que se autoanalise,
disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Para isso, não se julga, não se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Então, esse olhar que nós temos que ter para conosco mesmos é este olhar sem culpa, sem crítica. É um olhar amoroso, mas um olhar que nós realmente desejamos a fazer esse processo de transformação. E ela nos dá alguns passos. Que ela diz assim: a identificação segue-se o trabalho de transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da alo-estima, ou seja, estimar o próximo, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera as tensões e da meditação que faculta o crescimento interior. Então vamos repetir: o auto-amor, então é praticar o amor por nós mesmos, mas esse amor é um amor de verdade, um amor sem crítica, sem pieguismo, mas um amor que faz com que a gente queira crescer na direção do Cristo. Ela fala da aloestima, ou seja, do amor ao próximo, de botarmos em prática a lei da caridade, a lei de entendimento do outro, entendendo que o outro ainda não compreende aquilo que nós já compreendemos e que, portanto, cada um está num estágio evolutivo e que nós precisamos ter tolerância com o outro do mesmo jeito que temos tolerância para conosco. A oração, porque é o mecanismo de nos conectarmos com o plano mais alto, de conectarmos com a nossa essência divina, de encontrarmos Deus que habita dentro de nós. Relaxação, ou seja, relaxar porque proporciona harmonia, né, e horizontes para a nossa movimentação, ou seja, buscarmos estar em momentos onde nós podemos ler um livro, onde podemos estar junto à natureza para receber a energia necessária do plano da natureza. A meditação que nos ajuda a entrar em contato conosco e nos ajuda a crescer, entender quem nós somos e para onde vamos. A meditação pode ter aquele sentido mais profundo de silenciarmos a nossa mente. Mas podemos começá-la por uma meditação ou uma reflexão acerca de temas que são importantes para todos nós. Que tudo isso vai trazer para nós o autoconhecimento, que é essa necessidade urgente de nos aperfeiçoarmos. Então, que nós possamos buscar no Evangelho, no Cristo, que é o nosso maior modelo e guia, para que nós possamos crescer na direção dele, para erguermos o reino do Pai dentro de nós. Não há mais por que esperarmos. Se queremos ser felizes, precisamos, com urgência, buscar as realidades espirituais para que possamos crescer na direção do Mestre, na direção do nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe e guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja.